espiritual, não pela nossa força, não pela nossa capacidade, mas por causa do Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. E ele nos dá força para a gente enfrentarmos as batalhas do dia a dia. Se você ler comigo lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, olha só o que Paulo fala, Efésios 6, 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Quem é carne e sangue? Seres humanos. Nós não temos que lutar com as pessoas. Mas ele está falando, ó, nós temos que ir sim contra os principados e contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém, querido? Na realidade, irmãos, a batalha espiritual, ela começa não no nosso corpo, mas começa na mente. O inimigo, ele vai usar de todas as coisas, vai usar a pessoa para desanimar você, vai tentar minar a tua fé em relação a Jesus, tá? E a nossa luta não é contra pessoas. Então, quando você vê um parente seu ou um colega seu falando um monte de coisa para você, mantenha calma. Por quê? Porque muitas vezes o inimigo está usando aquela pessoa para te ferir, para te magoar, para te entristecer, para que você realmente não queira mais buscar a presença do Senhor. Porque ele vai usar o quê? De estratégia para tentar magoar você e me magoar. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas com mágoa no coração, com mágoa de pessoas, com mágoa de pai, com mágoa de mãe, com mágoa de primo, de tio, de tia, pessoas que têm anos na igreja e guardam um rancor dentro dele, devido à mágoa. Aí o que acontece? Toda vez que acontece alguma luta, alguma coisa, ele vai lembrar do que causou aquilo ali. Você pode ver, você vai conversar com uma pessoa que ela está com mágoa no coração, sabe o que ela vai dizer? Ela vai dizer o ano, o mês, o dia, a hora que ela foi magoada. Por quê? Porque fica na mente dela. Essa mágoa, ela fica na mente e desce para o coração. Então, o inimigo sabe disso. Então, ele usa o quê? De pessoas para muitas vezes tentar nos entristecer. Mas Paulo fala que nós não temos que lutar contra as pessoas. E sabe como é que nós vencemos o inimigo? É quando nós oramos. É quando nós falamos com o Senhor. Senhor, está acontecendo isso, isso e isso. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 3, tá? Que diz assim, ó. Porque andamos na carne, mas não militamos segundo a carne. O reino do inimigo, irmãos, ele é bem estruturado. Ele começa com principados, potestades, dominadores e forças espirituais da maldade. E o maior campo de batalha do inimigo, como eu falei, é a nossa mente. Tá? Pensamentos, medo, tá? Culpa, acusações e derrotas. Muitas vezes a pessoa, ela se sente culpada. Ela tem uma culpa dentro dela que ela mesmo não se perdoou. Por que eu estou falando isso? Porque uma vez eu fui conversar com uma irmã e toda vez que eu orava por ela, ou outro pastor orava por ela, se manifestava demônio. E uma vez eu perguntei mesmo para o demônio, o porquê você não quer largar ela? Ele disse que não largava ela, porque a brecha, irmão, abre portas no mundo espiritual para o inimigo atacar a gente. Aí eu perguntei para o demônio, eu falei, por que você não larga ela? Ele falou, porque ela tem uma mágoa. E era uma mulher que vinha na igreja, era uma mulher que buscava a Deus, mas ela tinha algo dentro dela que ela não conseguia perdoar. Aí, tudo bem, passou, melhorou. Aí eu sentei com ela e fui conversar com ela. Eu falei, irmã, você tem uma mágoa no coração. Aí ela falou, pastor, é verdade, eu tenho uma mágoa. Você poderia me contar por que você tem essa mágoa? Por que, irmãos, ela tinha aquela mágoa?
Ela discutiu com a irmã dela, a respeito de herança, e aquela irmã dela não é crente, e aquela irmã dela falou um monte de coisa para ela, e aquilo ali gerou uma mágoa dentro do coração daquela mulher. Aí eu falei para a irmã, irmã, você já pediu perdão para ela? Já pedi perdão, só que ela não me perdoou. Sabe o que ela falou para mim? Não estou nem aí com o seu perdão, eu não quero mais saber de conversar com você enquanto ela vivesse. E aquilo ali entrou no coração dela. Eu falei, minha irmã, a primeira coisa que você fez foi a coisa certa. Você chegou diante da pessoa e pediu perdão para ela. Agora, se ela não perdoou você, agora é com ela e Deus. Você está livre. Então, quando eu falei isso, ela... Como assim? Eu falei, veja bem, quando a pessoa ela não pede perdão, ou quando ela não libera perdão, o que acontece? Ela fica presa. Ela fica no mundo espiritual presa. Tudo que ela vai fazer, muitas vezes, não dá certo. Há uma amarração, há algo que prende ela. Por quê? Por falta de uma liberação de perdão. Então, nós precisamos entender o seguinte, que o perdão dá um zeramento no caixa nosso emocional. Quando você perdoa a pessoa, e mesmo ela não te perdoa, não se preocupe, a sua parte você fez diante de Deus, agora é Deus com ela. Então, quando eu falei isso daí, ela, nossa, que entendimento, que bom que o senhor falou isso para mim. Eu falei, minha irmã, pare com isso, ore a Deus, peça para Deus. Por quê? Porque você fez a sua parte, agora é sua irmã com Deus. E aquela mulher se alegrou com isso, quando eu falei com ela. Irmãos, nós precisamos entender que o inimigo, ele usa pessoas realmente para nos magoar. Usa até parente, filho, tio, tia, irmão. Usa, irmãos. Por quê? Porque quando você está buscando mais a Deus, quando você está orando mais, quando você faz um jejum, o inimigo, ele não quer que você faça. Então, ele pode usar pessoas. E é no campo da batalha espiritual. A batalha espiritual existe, irmão. É real. O inimigo, ele é real. O inimigo usa pessoas para tentar nos ferir, para tentar nos magoar. Veja que lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 26, olha o que é que diz lá. Ó. Olha lá. Ó. Irai-vos, mas não o quê? Pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Já viu quando o marido chega em casa, aí a mulher começa a falar um monte de coisa para ele, ele já está cheio de trabalho, aí a mulher começa a falar um monte de coisa para ele. Ali ele tem que manter um pouco de calma, porque se ele não tiver calma, o que vai acontecer? Vai haver briga, vai haver discussão. Então, o que ele tem que fazer? É manter a calma. Tá bom, amor? Vamos tentar resolver essa situação. Agora, se ele começa a discutir com a mulher, pô, eu cheguei do trabalho agora, você fica falando um monte de coisa para mim, você não conseguiu resolver? Aí pronto, já virou o que o inimigo queria. Então, irmãos, a nossa luta é assim, ó, nós não podemos nos irar. Se nós iramos, nós pecamos. Se nós não podemos colocar o sol sobre a nossa ira, isso é clarear as coisas. Mantenha-se a calma, tá? O inimigo, irmão, tenta roubar quem você é de Deus. Veja lá em Mateus, no capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Olha lá, ó. Então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Isso. E o que o diabo falou para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em quê? Em pães. Jesus estava debilitado. 40 dias sem comer, irmãos. Ele estava se caindo assim, ó, segurando nas pedras para poder andar. Aí Jesus respondeu, nem só de pão, também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus rebateu
o inimigo com a palavra, o inimigo se calou. Isso é do Salmo 91, tá? Então, irmãos, as estratégias do inimigo, elas não são comuns, tá? Muitas vezes também é o engano, o espírito do engano. A pessoa está passando uma luta danada na vida financeira, aí muitas vezes vem na mente assim: não é porque você está indo na igreja? Para um pouco, para de ir, aquele culto chato, pouca gente, para que você está indo na igreja? Aí a pessoa começa a se enganar com as coisas do mundo, ser atraído por algo que não vem de Deus. Então o espírito do engano tem muito. Eu conheço pessoas que poderia ser uma bênção na presença do Senhor, mas deram lugar à voz do engano, à voz do inimigo. Vou contar algo que aconteceu lá onde eu trabalho. Tem um irmão que ele era da Quadrangular. Ele disse que vai de vez em quando, né? E, nossa, eu gosto de uns cultos e tal, e aí? Tá bem? Bom. Aí uma certa vez teve uma festa lá, o chefe fez uma festa lá para nós, que era depois do horário de trabalho, e a gente ficou lá. E as pessoas sabem que a gente é crente, a primeira coisa que eles fazem é o seguinte: bebe um pouquinho aí, ó. Olha, ó. Botou uma garrafa de cerveja gelada na mesa assim, ó. Bebe aí, irmão. Eu falei: não quero não, cara, eu não bebo não, só bebo refrigerante e água. Ah, mas isso aí não tem nada a ver. Aí esse irmão que estava comigo, sabe o que ele fez? Não, só um copinho não mata não, né? Eu falei: não mata não. Ele pegou, tomou um copo. Depois de um copo já foi uma garrafa. Beleza, isso foi num sábado. Quando foi na segunda-feira, os próprios amigos dele, que ofereceu a bebida para ele, estavam falando: mas você não é crente? Você está bebendo, rapaz? Você bebeu com a gente, ficou até bebo aí. Aí ele veio triste falar comigo: nossa, irmão, você viu? Eu falei: é o inimigo, meu irmão, fica acusando você. Porque se você tivesse resistido, você estava tranquilo. Porque tem muita gente na igreja, irmão, que ouve o evangelho, tá? Ouve a palavra de Deus, mas sabe o que acontece com eles? Não tomaram uma decisão de servir realmente a Deus. Eu conheço pessoas que vão na igreja no domingo de manhã, louva a Deus, engrandece ao Senhor, mas a vida dele não muda, continua do mesmo jeito. Continua aqui achando que está fazendo as coisas certas, mas não está, irmão. E agora, se a gente fala alguma coisa, eles acham ruim. Então o que nós temos que fazer? É ficar quieto e falar: Senhor, tenha misericórdia. E o que o inimigo usa também para tentar nos barrar, para nos tentar parar? Acusação. Foi o que os meus colegas fizeram com esse colega da gente, acusando ele: ah, rapaz, você vem falar alguma coisa para mim, você ficou bêbado sábado aí, mas eu tomei só uma 2 cervejas, mas você ficou bêbado aí, agora você vem falar de Deus para mim? Vocês estão entendendo como é que é? Irmãos, a nossa vida é uma carta aberta. As pessoas, elas observam como a gente fala, como a gente anda, como a gente se relaciona, tá? A vida da gente é uma carta aberta. Então, muitas vezes a pessoa, ela quer pregar o evangelho, mas é melhor ela pregar com a vida dela primeiramente, para depois fazer o quê? Para depois realmente pregar o evangelho. Tá? Muitas vezes também, irmãos, o inimigo coloca, sabe o que na gente? Desânimos. Muitos não caem no pecado, mas caem no desânimo espiritual. Estou com preguiça de ler a Bíblia, preguiça de orar, preguiça de ir nos cultos, desânimo. Isso, quando for atingir você, o seu coração, a sua mente, você tem que repreender em nome de Jesus. Sai desânimo, sai, em nome de Jesus, usa o poder do nome de Jesus. Irmãos, aprenda o seguinte, que nós temos autoridade dada por Deus para nós. Então, a autoridade, irmãos, que nós temos é no nome de Jesus. Lucas 10, 19. Coloca para nós, André. Olha lá. Eis que vos dou o quê? Poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo,
e nada vos fará dano algum. Está sentindo desanimado? É dia de culto? Não vou não. Opa, eu repreendo, eu vou em nome de Jesus. Usa a autoridade no nome de Jesus. Alguém vem falar alguma palavra ruim para você? Você não está indo bem? Eu repreendo essa palavra em nome de Jesus. Então você tem o que? A autoridade que Deus deu para você, né? Porque a nossa autoridade vem na posição do nome de Cristo Jesus. Coloca para mim Efésios capítulo 2, versículo 6. Olha lá. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você tem uma posição no mundo espiritual que o diabo quer tirar você. Eu lembro do pastor James, pregou uma vez aqui para nós, logo no início aqui da igreja. Ele falou: a partir do momento em que você aceita Jesus, o seu nome no inferno já sabe. Lembra, Paulinho? Não sei se você estava aqui nesse dia. Pastor James pregou e falou assim: a partir do momento em que você levanta a mão, eu tenho Jesus como meu único e suficiente Salvador, meu irmão, o WhatsApp do inferno lá embaixo, ó. Ih, rapaz, o Almir aceitou Jesus, agora nós vamos para cima dele. Porque enquanto você não aceita Jesus, você está fazendo a vontade do inimigo. Mas a partir do momento em que você toma uma posição e fala: não, eu não quero mais o pecado, eu quero viver uma vida reta, santa, diante do Senhor, o inimigo vai usar de todas as formas para tentar te barrar, para tentar tirar você do lugar celestial aonde Cristo está sentado, meu irmão. Então não é brincadeira, jovem. Brincar com as coisas espirituais, brincar com a palavra de Deus, não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, nós somos mais do que vencedores. Coloca aí Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Do 9 ao 11 eu vou ler. Isso, ó. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, demônios não temem grito, teme autoridade espiritual. Sabia disso? Demônio não adianta você gritar. Não adianta não. É em nome de Jesus. É a autoridade espiritual que Deus deu para nós. Porque a nossa luta, irmãos, é contra os demônios, é contra os principados, é contra as hostes da maldade nos lugares celestiais. Por que poucas igrejas estão pregando sobre o sangue de Jesus? Porque o sangue de Jesus tem poder. A partir do momento em que nós aceitamos a Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Isso é, nós somos carimbados. Então, quando o inimigo vem tentar te atacar, tem um carimbo bem grande assim de fogo, falar: esse aí é filho de Deus. Aleluia. Então, irmãos, até Paulo fala em Efésios, no capítulo 6, versículo 13, sobre a armadura de Deus, a qual eu e você nós temos que nos revestir. Através do quê? Através da oração. Através da oração, você realmente consegue vestir a armadura de Deus. Olha lá, irmão. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar o quê? Firmes. Essa armadura, irmão, é para nós. O soldado, quando ele vai para uma guerra, ele vai todo limpo? Vai não. Golias lutou com Davi com armadura. Só que Golias tinha armadura física, corporal. Davi tinha armadura espiritual. Davi, quando viu o gigante lá, que o gigante falou: tu vens a mim, rapaz, desse jeito eu vou arrebentar você, vou pegar tuas carnes, você acha que eu sou um cão? Vou pegar tuas carnes e vou dar para as aves do céu. Aí Davizinho começou: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo o Senhor vai me dar a vitória. Pegou aquela pedrinha no elmo,
Segundo alguns historiadores, no elmo de Golias, você viu o olho, mas tinha uma fresta aqui, ó, que era todo fechado, o elmo, só tinha essa fresta aqui, ó, assim. Do jeito que Davi lançou a pedrinha, eu acho que no meio do caminho o Espírito Santo pegou, deixa essa pedra comigo que eu vou jogar lá na cabecinha dele. Pá! O gigantão caiu, Davi foi lá, todo gigante que você derrubar tem que cortar a cabeça, meu irmão. Se não cortar a cabeça, ressuscita. Então o mal, o pecado, você tem que cortar pela raiz. Algo está te traindo, está tirando a atenção de você buscar Deus, de você não buscar o Senhor. Opa, tem alguma coisa errada. Opa, peraí, isso aqui está me atraindo muito. Rapaz. O salmista Davi, ele fala assim, ó, não colocarei coisas má diante dos meus olhos. Algo está te atraindo ali na internet, Instagram, Facebook, opa, peraí, calma, não, isso aqui não é para mim não, sai fora. Então, irmão, nós precisamos saber isso, que o inimigo ele luta de todas as formas para tentar nos impedir de buscar a presença do Senhor. E a armadura de Deus fala do quê? Fala do cinto da verdade, é uma vida alinhada na palavra. Couraça da justiça, não é minha justiça, mas é a de Cristo, aleluia. Sandálias do Evangelho, estabilidade espiritual com a paz de Deus. Escudo da fé, apaga os dados inflamados, dúvida, medo, angústia. Capacete da salvação, protege a mente com a certeza da salvação. E a espada do Espírito, é a palavra falada, meu irmão. Jesus venceu o diabo no deserto com o quê? Com a palavra. Se tu és o Filho de Deus, está escrito, ele falou, também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então você, como se diz, Jesus rebateu Satanás com a palavra. E você? Quando as dificuldades vêm, quando as adversidades vêm, você deixa quieto? É assim mesmo. Estou passando essa luta, essa adversidade. É assim mesmo. Não, meu irmão. É repreender o mal. Alguém na tua família não está legal? Repreenda o mal. Alguém na família está enfermo? Eu repreendo essa enfermidade em nome de Jesus. Use a autoridade que o Senhor deu para você. Lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 18. Olha só. Olha o que diz, ó. Orando em quê? Pouco tempo? Não, todo tempo. Com toda oração e súplicas no Espírito. Vigiando nisso com todos, com toda perseverança e súplicas por todos os santos. Irmãos, a oração da vigilância, a oração em línguas, a oração da autoridade, a oração da intercessão. E Jesus também fala em Mateus 26, 41, vigiai, precisamos orar e fazer o quê? Vigiar. Vigiar o quê? A vida dos outros? Não. Vigiar a minha vida. Vigiar a vida dos irmãos? Não. Vigiar a minha vida. Como eu estou diante do Senhor? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou dando um bom testemunho? Será que eu estou andando na presença do Senhor? Será que realmente eu sou um verdadeiro cristão? Porque cristão significa pequenos cristos. Que testemunho eu estou dando para os meus colegas, para os meus familiares? Chegou o Natal aí, irmãos. Tem uns crentes, desculpe a ignorância, mas não vai na casa dos parentes, não vai comemorar um Natal, não manda uma mensagem para quem está distante. Irmãos, eu não mando mensagem porque ele não manda mensagem para mim. Mas que cristão é você? Manda uma mensagem. E aí, meu irmão, tudo bem com você? Quanto tempo a gente não conversa? Está tudo bem? Está tudo em paz? Eu conheço pessoas, irmãos, que ficaram 10 anos sem falar com o pai. Isso é um colega meu do local de trabalho. Ele estava trabalhando, chegou a notícia que o pai dele tinha falecido. O pai dele estava internado, ele não foi nem no hospital visitar o pai.
Quem eram os irmãos? Quando chegou o aviso que o pai dele tinha falecido, aquele cara saiu desesperado para pedir perdão, mas era tarde. A gente tem que fazer alguma coisa para as pessoas quando está viva. Fazer o bem para as pessoas quando está viva. Porque de morta você não faz mais nada. Então aquele meu colega começou a ter traumas. Por quê? Por causa de ir lá no pai, falar com o pai. Quantas pessoas não tem que não fala com o pai, que não fala com mãe? Quantas pessoas tem dentro da igreja que são cristãos, crentes em Cristo Jesus, batizados, que muitas vezes tem uma ignorância no coração de não falar com aquela pessoa, de não cumprimentar aquela pessoa? Meu irmão, para com isso, meu irmão. Jesus onde ele ia? Ele ia na casa dos ricos? Não. Ele ia na casa daqueles que a sociedade repudiava. Ele ia na casa daqueles a qual os escribas, quando via, viravam as costas. Mas Jesus ia. Jesus foi morto, sabe por quê? Porque ele foi contra a religião. E a religião faz isso. Eu estou bem. Os outros que se lixem. Não, está errado. Jesus ia na casa daqueles que tinham necessidade mesmo. Chegava lá, pregava o evangelho, falava da salvação. Aí a sociedade, para esse aí não tem jeito. Não, para esse aí tem jeito. Lembra lá de Zaqueu, querendo ver Jesus? Subiu numa figueira brava, pequenininho, não tinha estatura, querendo ver Jesus. Mas quem é esse homem que todo mundo fala? Quem é essa pessoa? Eu quero conhecer ele. Quando ele subiu, Jesus foi passando e falou: Zaqueu, hoje convém jantar na tua casa. Aquele homem desceu numa velocidade tão grande, chegou lá na casa dele, falou: faça a melhor comida que tiver aí, faça comida japonesa, faça comida árabe, faça o que você fizer, mas hoje Jesus Cristo vai vir na minha casa. Jesus chegou naquela casa lá, começou a pregar o evangelho. Ele falou: Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Aí Jesus olha para ele e falou: aqui verdadeiramente é um filho de quem? De Abraão. Pergunta se os escribas iam lá conversar com ele. Não, mas Jesus foi. E houve o que? Salvação para Zaqueu. Vocês estão entendendo, irmão? O evangelho é simples, irmãos. O evangelho é você se doar. Tem decepções? Tem. Mas a decepção passa. Continua fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque quando chegar lá em cima, o teu galardão está garantido. A tua mansão celestial está garantida, meu irmão. Enquanto nós vivermos aqui, irmãos, nós vamos passar por decepção. Pessoas que talvez você ajuda, não vai agradecer. Pessoas que talvez você fez tudo por ela. E no momento em que você precisa dela, ela vira as costas. Acontece, irmãos. Mas você tem que entender o seguinte, que o Espírito Santo de Deus é quem te consola, é quem te dá força, é quem te traz ânimo, é aquele que no momento em que você está no seu quarto chorando, falando da pessoa que muitas vezes te abandonou, te deixou para lá. Porque, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele supre a necessidade de pai, de mãe. Sabia disso? Ele supre a necessidade. Então é só você realmente falar com ele e ele vai consolar o teu coração. Vamos ficar em pé, vamos orar? Glórias a Deus. Agradeço a todos que vieram. A programação da igreja está normal, continua normal. E vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que nós possamos realmente, ó Deus, fazer não a nossa vontade, mas a tua vontade. Pois tu és o nosso Deus, o Deus que nos consola, que nos ajuda. Que o Senhor venha realmente ter falado ao coração dos teus filhos, meu Pai. Senhor, onde houver algum mal, onde houver alguma mágoa, onde houver alguma decepção, meu Pai, espiritual, seja queimado em nome de Jesus. E que teu nome nessa noite, Senhor, venha ser glorificado. Que o Senhor nos leve de volta para a nossa casa. Que o Senhor abençoe o trabalho aqui com as crianças, meu Pai. O lanche que a irmã tem preparado. Que as crianças, quando for jogar bola, Senhor, proteja elas, que não haja nenhum acidente, nenhuma briga, nenhuma contenda, meu Pai. Ó Espírito Santo,
Que o Senhor venha nos ajudar nessa noite, pois assim nós